Olá, seja bem-vindo aí a mais uma videoaula da Data Insights Cursos. Vamos aqui para a segunda vídeo da playlist aí do Power BI, né? Aprendendo aí Power BI. Essa aula ela vai ser uma aula mais curta, o objetivo dela é, vai ser como realizar as importações para o meu Power BI de diferentes tipos de arquivos e possibilidades de conexões. Então, eu trouxe alguns modelos aqui para fazer as conexões e vou deixar aí os links do G Drive com esses arquivos para você fazer isso como um dever de casa, para ir praticando e fazendo as conexões aí com o Power BI, né? Então, vamos aqui para o nosso Power BI. Pronto, estamos aqui já na tela do Power BI. Para poder obter as informações, a gente, como eu tinha comentado na aula anterior, a gente tem essa parte aqui na página inicial da guia para poder obter as informações, onde já tem algumas opções específicas, né, como Excel, SQL, né, e aí vai. A primeira forma de inserir informações dentro do Power BI é na opção Inserir dados, onde eu posso estar inserindo essas informações de forma manual. Acredito que eu tenha contextualizado ela um pouco aí na aula inicial, então eu posso estar inserindo algumas informações de forma manual, se assim for da minha vontade, né? Então eu consigo colocar aqui, por exemplo, uma data específica ou algo do tipo, né? Vou colocar aqui só como exemplo e carregar para vocês, né? Que eu posso estar fazendo edição e carregando aqui essas informações, aí ela vai subir para minha, ela vai carregar aqui e vai subir aqui para minha parte de dados, onde eu já posso estar trabalhando com ela aqui dentro do Power BI, caso assim eu tiver interesse dessas informações, certo? Então, essa é a primeira forma e a forma mais simples aí. Caso eu queira incluir algo específico, eu posso fazer inserção, eu posso copiar do Excel de algum canto e colar aqui também funciona. Então, se eu tiver aqui um Excel, por exemplo, com algumas informações, vou botar aqui tipo, fazer aqui um aleatório entre bem rápido aqui, só para a gente ter alguma coisa. Se eu copiar daqui e colar aqui, eu também vou ter as informações. Então, isso é caso eu queira inserir alguma informação comum, um de para ali, para poder fazer algum tipo de relacionamento, que é algo que a gente vai falar ali mais no detalhe lá na frente, né? Então, essa é uma possibilidade bacana de estar inserindo informações de forma rápida, fácil e prática ali, né? Vou cancelar aqui, não é o meu interesse estar fazendo essa exportação, só queria apresentar para vocês essa possibilidade. A possibilidade também de estar abrindo uma pasta de trabalho aqui do Excel, né? Já deixei aqui pronto o nosso Drive. É, alguns datasets, né? E aí, como ele tem uma possibilidade aqui da pasta de trabalho de Excel, eu vou estar abrindo aqui o Excel para vocês verem como é que ele funciona. Já deixei um arquivo aqui pronto para isso, né? Então, eu vou estar abrindo aqui ele, por exemplo. Vou clicar aqui, selecionar o Excel que eu quero trabalhar. A partir do momento que eu seleciono, ele vai estar aparecendo todas as sheets que eu tenho disponível. Se eu selecionar aqui ela vai apresentar as informações que tenho. Assim eu consigo ter uma pré-visualização e entender se realmente é isso que eu quero importar, e se eu tiver mais sheet, eu posso escolher aqui ela, tá? Então, nesse caso, só tem uma sheet, então eu vou escolher ela, né? Só tem uma aba na minha planilha. E aí eu vou ter sempre duas opções, a de carregar ou a de transformar dados. A de transformar dados, ela vai abrir o nosso editor Power Query, né? E aí lá é o nosso ETL, onde a gente vai poder fazer transformação, manipulação dos dados e alguns tipos de tratamento nas informações que a gente importar. Como eu na próxima aula eu vou trazer algo mais aprofundado sobre o Power Query, eu não vou entrar muito no detalhe, né, nessa primeira instância sobre o Power Query. Então, eu vou simplesmente só carregar para ele poder subir dentro do Power BI as informações. Automaticamente eu vou ter as informações aqui no Power BI do meu Excel, né? Ele vai renomear como sheet aqui, que é o nome da aba que ele leu. Automaticamente, porque eu não fiz nenhuma edição no Power Query. E aí lá no futuro a gente vai estar vendo esses tipos de modificações.
E aí, outra possibilidade de arquivos muito utilizados é o arquivo de texto CSV, né, que o famoso arquivo separado por vírgula, né? Então, eu tenho aqui o dataset de carros, né? E aí, a partir do momento que você seleciona ele como CSV, automaticamente o Excel já procura o delimitador comum ali e já ordena. Caso ele não encontre, você pode estar selecionando de forma manual aqui. Então, pode selecionar aqui, ó, vírgula, sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço, tabulação, largura fixa, personalizado, dois pontos, aí vai, né? Esse largura fixa, eu tenho que definir exatamente qual é onde inicia a primeira coluna, a segunda, e aí vai, né? É interessante para alguns tipos de arquivos flex também ou algo do tipo. Nesse caso aqui é a vírgula mesmo, então ele já reconheceu, né? Ele me dá aqui com base nas 200 linhas para poder interpretar ali e me mostrar como é que ficam as informações. E aqui eu posso dizer qual é o tipo de UF que eu estou lendo, né? E aí eu tenho diversas formas aqui, por exemplo, às vezes dependendo do que você está lendo, ali tiver acentuação, ele pode ler de alguma forma errada, né? Dependendo do modelo aqui, principalmente quando você lê no latim, normalmente. E aí, por padrão aqui, ele está no europeu ocidental, né? Que é o padrão do Windows, mas eu posso alterar aí, porque dependendo da situação, algumas acentuações, pontuações são diferentes, dependendo do tipo de arquivo. Então, você alterando aqui, você consegue evitar esses tipos de erros ali de acentuações, né? Então, como de novo, eu tenho a informação de carregar e transformar dados, né? Transformar dados eu vou entrar no Power Query, o carregar eu vou subir direto no Power BI sem nenhum tipo de tratamento ou modificação no arquivo, né? E aí, quando eu clicar em carregar, automaticamente ele vai estar carregando e subindo a informação para cá, onde eu já vou ter as informações do meu dataset também, né? Então, a gente já aprendeu a fazer uma importação de inserindo dados manualmente, do Excel e agora do CSV. Agora, uma forma também interessante que eu quero trazer para vocês de importar informações é de uma pasta inteira. Às vezes eu tenho diversos arquivos para poder ler, e eu preciso que ele seja lido todos aqueles arquivos de uma vez, sem eu precisar fazer qualquer tipo de tratamento. E aí o Power BI ele já me dá essa possibilidade de conexão já com essa junção de diversos arquivos, contanto que ele esteja no mesmo layout ali padrão, ele consegue ler diversos arquivos. É o que a gente vai fazer aqui agora, né? Eu vou me conectar aqui na opção pasta. Ele vai perguntar aqui qual é o caminho da pasta. Eu posso inserir o caminho aqui completo ou procurar, né? E eu posso procurar ali nos meus arquivos onde é que está essa pasta que ele quer que eu leia, né? Então eu vou escolher aqui, né? O meu diretório pasta, automaticamente bloqueia, ele vai me pegar o caminho completo. Eu estou com ela aqui aberta também. E como vocês podem ver, são 4 arquivos aqui, né, que são idênticos, só que de datas diferentes. E aí ele precisa ler essas informações e consolidar elas em um único dataset para mim. O Power BI então faz para mim com essa possibilidade aqui de caminho de pasta. Então eu vou dar um OK aqui. Ele vai me dar aqui um exemplo da junção dos de todos os arquivos, aqui no caso são só 4, mas se eu tiver 100, ele vai aparecer todos os 100 aqui, por exemplo, e aí vai. E de novo, eu tenho mais algumas possibilidades aqui, né? A opção combinar, né? Então, se eu clicar apenas em carregar, ele vai carregar os 4 datasets separadamente, né? E se eu clicar em combinar, ele vai combinar, juntar todos os datasets em um único dataset. E aí eu tenho a opção combinar e transformar, combinar e carregar, ou posso transformar os dados lá no Power Query e fazer isso manualmente, né? Eu não aconselho, já que o Power BI já faz isso para mim automaticamente, não tem a necessidade de eu estar fazendo manualmente. Então eu vou só combinar e carregar aqui, e aí ele vai pegar os 4 arquivos, unificá-lo em um único arquivo, né? Ele vai definir aqui como é um Excel, ele repetir qual é a sheet que ele precisa ler, né? Detalhe, se as sheets tiverem nomes diferentes, pode ser que ela não consiga ler todos os arquivos por ter nomes diferentes. Então, como eu falei, tem que ter a mesma estrutura de layout, tanto em cabeçalhos como em nome da sheet, e aí vai, né? Se for um CSV, a separação tem que ser todos em vírgula, por exemplo, ter o mesmo padrão ali, com a mesma quantidade de colunas.
porque senão pode já apresentar algum erro ou alguma falha nessa combinação, tá? Então, a partir do momento que eu clicar aqui OK, ele vai fazer uma série de etapas aqui para mim, que a gente não vai conseguir ver aqui, porque ele vai estar sendo feito dentro do Power Query, né? E a gente vai tentar introduzir um pouco ali na próxima aula, mas ele vai importar para mim o dataset consolidado ali para mim. E aí, a partir desse momento, eu vou ter todas as informações dos 4 arquivos consolidados em um único ponto, né? Como vocês podem ver aqui. Então, eu vou ter todos os meus datasets aqui, né? O dataset consolidado em pastas, ele vai me dizer até de onde é a origem de cada um aqui, o nome do arquivo, e aí vai. É, aqui o CSV que eu li, né? As datas que eu inseri manualmente, e o arquivo de Excel que eu li também, né? Então, basicamente, ele fez a importação das três. Uma última possibilidade é uma conexão com um banco de dados, né? Eu tenho aqui um banco já instalado, que é o MySQL, né? Mas ele normalmente funciona praticamente no mesmo cenário, tá? Então, eu vou apresentar aqui no MySQL, e aí vocês podem estar tentando fazer a mesma sequência aí no SQL Server, no Postgre, onde vocês acharem mais interessante, né? Caso vocês tenham, no Redshift também. E aí vai. São bem parecidos os tipos de conexões. Basicamente, você só precisa ter o conector instalado, né? Eu acho que o único que fica nativo nele é o do SQL Server, que é o do Windows mesmo, e por ter integração aí, por ser da Microsoft também. Mas basicamente ele vai abrir aqui a conexão pedindo já logo de cara um servidor e o banco de dados. Então eu vou colocar aqui o localhost, que é como está configurado o meu, e vou colocar o banco Sakla, que é o banco de exemplo que o próprio MySQL já tem para configuração. Eu posso vir aqui e definir um tempo limite para ler um comando e selecionar aqui um comando já para ele fazer a leitura, né? Se assim eu tiver interesse. Caso não, esses argumentos aqui eles não são obrigatórios, né? Aí eu dou um OK aqui, ele vai procurar o meu usuário e senha, né? Não apareceu porque eu já fiz alguma conexão alguma vez, né? Não sei como eu conseguiria voltar para reconfigurar novamente, mas basicamente ele vai pedir um usuário e senha. Ali o usuário e senha é o usuário e senha que você tem no seu banco. Caso seja pela autentificação do Windows, ele também vai direto para essa tela. E aqui, como eu não defini uma consulta, né, da linguagem SQL, e é que eu pretendo aqui, após a aula de Power BI, a gente fazer também um curso de linguagem SQL, então fiquem ligados aí, né? Continuem acompanhando o canal que a gente vai ter diversos cursos aqui voltados aí para a área de dados, né? Então, basicamente, aqui eu vou ter todos os bancos aqui que eu tenho disponível no meu MySQL, no meu banco Sakla, né? Então, eu posso selecionar quais eu tenho interesse em estar carregando para o meu Power BI e fazer aqui a importação, né? Ou, como de novo, eu posso voltar lá, né? Fazer uma consulta personalizada, né? Fazendo algum tipo de relacionamento ou algo do tipo, e criar aí uma consulta, uma tabela única para poder fazer a importação. Vou selecionar só aqui a do inventório aqui, né, como exemplos, e para poder ficar e vocês verem como funciona, mas basicamente é da mesma forma, ele vai postar, ela vai importar e vai ficar aqui do meu lado aqui para poder eu ter acesso às informações. Então, eu vou ter aqui os ID dos filmes, por exemplo, da minha tabela Sakla. E aí eu consigo estar fazendo aí é, esse tipo de acompanhamento e aí vai, né? Basicamente, ela funciona dessa forma. As importações era só essa aula mais rápida que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção de todos. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Agradeço a atenção de todos e desejo aí uma ótima videoaula. Até a próxima. Tchau, tchau.